Olá, vamos continuar nossa história, Comprando Crianças para Deus, da editora PEC, a história de Amy Carmichael, capítulo 2. Amy cresceu ouvindo a respeito de Jesus e de sua morte por ela. Sabia que Jesus estava vivo, pois havia ressuscitado da morte. Ela sabia alguns versículos da palavra de Deus, como João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabia que Deus a amava e enviara o Senhor Jesus para ser castigado pelos seus pecados. Isso estava na palavra de Deus. Sabia que pecado algum poderia entrar no céu. Ao mesmo tempo, sabia que pecara e fazia coisas erradas a cada dia. Tinha conhecimento de que tudo o que estava na Bíblia era verdade. Ela nunca pensou em duvidar da palavra de Deus. Um dia, na igreja, depois da mensagem, o pregador pediu que a congregação cantasse suavemente Cristo sente amor por mim. Após o cântico, todos permaneceram em oração silenciosa. Amy também cantou, suavemente, pensando nas palavras. Cristo tem amor por mim e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. Amy não se recordou do sermão, mas enquanto cantava, pensou no Senhor Jesus como um pastor, procurando as ovelhas perdidas. Ela se sentiu como uma ovelha que estava longe do pastor. Reconheceu-se perdida em seus pecados e sabia que o Senhor estava procurando por ela. Tinha ouvido muitas vezes sobre o amor de Jesus para com ela, mas nunca tinha tomado uma decisão de aceitá-lo como Salvador. Agora, ela reconheceu que nunca seria boa o suficiente para ir para o céu, porque a palavra de Deus diz: não vem de vós e nem por obras. Efésios 2, 8 e 9. E não há justo, nem sequer um. Romanos 3, 10. Sabia também que o Senhor Jesus nunca fizera coisa errada. Ele era o único que poderia salvá-la de seus pecados. Amy abaixou sua cabeça e orou, dizendo ao Salvador Jesus que o estava recebendo naquela hora como seu Salvador. Quando Amy recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, ela ainda era uma criança. Você pode também fazer a mesma coisa, mesmo sendo uma criança. Neste dia, Amy aprendeu outra importante lição que iria ajudá-la mais tarde, quando missionária na Índia. Você pode imaginar qual? Sim, ela aprendeu que até crianças pequenas podem crer no perfeito Filho de Deus e recebê-lo como Salvador. Ela sabia com toda certeza, pois ela mesma sentia a presença de Jesus em sua vida. Essa lição ela recordou quando chegou à Índia, muitos anos mais tarde, e viu a multidão de crianças que existia naquele país. Ela pediu que Deus a ajudasse a contar-lhes sobre o seu amor por elas. Entre as crianças que precisavam ouvir de Jesus Cristo, estava uma menina chamada Prina. O nome Prina quer dizer olhos de pérola. Ela tinha 7 anos de idade e morava no Templo do Grande Lago, que ficava perto da casa de Amy, logo do outro lado do rio. Um dia, sem que ninguém notasse, a menina fugiu do templo. Correu até a cidade de Tuticorin, onde morava com sua mãe e que ficava a 32 quilômetros de distância do templo. Prina demorou 3 dias para chegar em casa. Ao avistar sua mãe, Prina implorou entre lágrimas: mamãe, deixe-me ficar com a senhora. Não deixe as mulheres do templo me levarem de volta. Eu serei boazinha. Oh, mamãe, mamãe. Mas a mãe não se comoveu e a entregou às mulheres do templo, que chegaram ali quase ao mesmo tempo que ela. Quando voltou ao templo, Prina teve suas mãos queimadas com ferro quente. Era o seu castigo. As queimaduras deixaram nela feias cicatrizes. Você será amarrada a uma pedra e logo pertencerá aos deuses, ameaçou-lhe a mulher do templo. Prina não entendeu, chorou até dormir. Uma noite, Prina ajoelhou-se em frente a um pequeno ídolo de pedra. As mãos doíam-lhe muito, porque as queimaduras ainda não estavam totalmente cicatrizadas, mas juntou-as bem apertada enquanto orava, esperando que o seu Deus lhe respondesse de alguma maneira. Ela pediu: eu quero morrer. Por favor, eu quero morrer. Que oração estranha para uma menina de 7 anos.
A Bíblia fala de deuses como os que o povo de Prina adorava. Ouça, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Lá no Salmo 115, versículos de 4 a 6. O ídolo de pedra não poderia ajudar Prina, não poderia responder às orações e nem ao menos ouvir o que ela dizia. Ainda hoje, há crianças que estão orando a deuses que não as podem ouvir. Elas precisam ouvir do Deus verdadeiro que está no céu, que as ama e que enviou o seu Filho para tomar o castigo do pecado. O Deus que está preparando para elas um lugar lindo no céu. Desapontada, Prina deixou o lugar onde estivera orando. Ela se lembrou da surra que levara e da mulher gritando: "Nunca mais saia para fora dos muros! Há uma mulher branca estrangeira do outro lado de fora dos muros que captura crianças. Se ela te pegar, o que você fará?" Todos a chamam de Senhorita M, pegadora de crianças. Nessa noite, mais tarde, Prina, deitada em sua cama, pensava: eu quero que ela me pegue. Será que a mulher estrangeira é pior do que estas do templo? Estes pensamentos lhe trouxeram um novo ânimo. Prina começou a planejar como escaparia mais uma vez. Precisaria tomar bastante cuidado para não ser apanhada. Certo dia, ao surgir uma oportunidade, saiu pelos portões do templo e em seguida correu pela estrada. Prina sentia suas pernas trêmulas e o coração batendo forte enquanto escondia-se num lugar bem escuro onde sabia ser difícil verem-na. Após ter atravessado o rio e nadado e caminhado um pouco, parou em frente a uma pequena casa. Uma senhora indiana de olhar amável veio tirar água do poço. Prina correu para junto dela e agarrou a túnica da mulher. "Por favor, eu fugi do templo", disse ela, muito agitada que ela estava. "Não me leve de volta, eu lhe suplico, ajude-me a encontrar a senhora pegadora de crianças." Como se já estivesse começando a escurecer, a gentil mulher levou Prina para sua casa, e lá ela passou a noite. Bem cedo na manhã seguinte, perto das 6:30 da manhã, Prina foi levada à casa de Amy, chegando exatamente na hora do café. Que surpresa para Amy ao abrir a porta e encontrar ali uma linda criança vinda do templo. "Venha cá, menina", disse Amy, levantando Prina em seu colo e beijando-a. Depois ouviu atentamente Prina contar tudo o que lhe acontecera. Amy trouxe uma boneca e colocou-a nos braços da menina. Amy sabia que Deus havia enviado de dentro dos muros do templo. Prina sorriu pela primeira vez, depois de muito tempo, enquanto segurava a boneca. Ela olhou para Amy e disse: "Eu quero ficar aqui para sempre. Lá no templo ninguém gostava de mim. Minha própria mãe não me quis. Nunca alguém me amou antes." De repente, Amy lembrou de algo que acontecera quando criança, que Jesus ama as crianças. Olhando para a menina à sua frente, Amy disse: "Prina, há um Deus que já amou você antes que eu mesma conhecesse. Este é o Deus que fez o céu e a terra." Então Amy explicou que Deus a amara tanto que enviara seu único filho do céu para nascer como um bebê, com o propósito especial de morrer pelos seus pecados. Amy reparou nas cicatrizes da mão de Prina e lembrou que Prina contara que as recebera como castigo quando estava no templo. Amy explicou que as mãos do Senhor Jesus também tinham cicatrizes e que estas cicatrizes foram feitas pelos pregos que foram fincados em suas mãos. Amy também foi cuidadosa em explicar que o Senhor Jesus nunca tinha feito nada de errado, mas que ele amou tanto as pessoas que quis tomar sobre si o castigo dos pecados delas. Os olhos escuros de Prina se arregalaram e as lágrimas começaram a rolar. Ela nunca tinha ouvido falar de alguém que amasse tanto as pessoas. Ficou muito triste com a morte de Jesus. "Mas se ao menos ele estivesse vivo", ela disse enquanto chorava. "Ele está vivo", Amy logo disse. "O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Ele voltou ao céu e está agora preparando um lugar para você e para mim."
Ele quer que nós vivamos um dia com Ele. Prina ficou contentíssima ao ouvir estas boas notícias. Alguém a amava, alguém que foi castigado pelo seu pecado e alguém que estava preparando um lar especial para ela. Ela não podia fazer outra coisa senão amá-lo também. Logo, Prina baixou a sua cabecinha e orou, recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador, e agradeceu a Deus por tudo o que fizera por ela. Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Ele morreu por você. Gostaria de recebê-lo agora? E se você quer fazê-lo, pode falar assim para ele: Senhor Jesus, eu te amo. Obrigado por tomares o castigo pelo meu pecado. Entra no meu coração agora. Prina ficou muito feliz por ter aprendido sobre o Senhor Jesus. Amy disse-lhe: haja o que houver, o Senhor Jesus estará sempre com você. Ele sabia que surgiriam problemas logo que a fuga de Prina fosse descoberta. Pouco tempo depois, apareceram em frente à sua casa as mulheres do templo. Elas gritavam raivosas, chamando Amy de pegadora de crianças e Prina de ladra. Elas disseram ainda: vamos colocar vocês na prisão. Valentemente, Prina se pôs de pé no parapeito da varanda, junto com a sua nova amiga. Prina tinha certeza de que o Senhor Jesus a estava protegendo e, com voz bem firme, anunciou para a multidão que havia se juntado ali: eu não quero voltar para o templo. Amy ficou esperando a reação das mulheres. Então, devagarinho, elas foram saindo e nunca mais voltaram. Deus tinha protegido sua filha e Prina chegara para ficar. Amy pensou nas muitas outras crianças da Índia que ainda não conheciam o Senhor Jesus. Sentia que deveria ir em busca delas e falar-lhes do amor de Deus. Enquanto olhava Prina brincando sobre o sol quente, Amy pensava: onde as pessoas do templo conseguem essas crianças? De onde elas vêm? Ah, se eu pudesse encontrá-las antes que as pessoas do templo as achassem. Estou feliz com a vinda de Prina. Será que encontrarei mais crianças? Amanhã nós vamos saber se Amy encontrou mais crianças. Vamos aos extras então. Durante os 3 primeiros anos de busca às crianças do templo, Amy se empenhou tanto nessa tarefa que por muitas vezes ficou doente, precisando recuperar-se com um pouco de descanso. As experiências ganhas nesses 3 anos foram bem tristes. Por várias vezes ela quase conseguiu livrar crianças de serem levadas para o templo, perdendo-as no final. Amy lembrava tristemente da história de uma menina de 9 anos que ela conheceu numa vila perto de Panay Vilai. A menina estava para ser vendida ao templo. Amy, ao saber, intercedeu junto à mãe, pedindo para ficar com a criança. A mãe falou para ela voltar na semana seguinte. Quando voltou, descobriu que a mulher já havia vendido a menina. Amy nunca mais a viu, e 1 ano mais tarde ouviu que a menina morrera no templo. Com as decepções destes anos, Amy podia pensar que Deus estava usando essas coisas para lhe mostrar que não era da vontade dele que ela saísse em busca das crianças do templo. Porém, Amy sabia que estava lutando contra a religião de um antigo e grande país e contra o próprio Satanás. Seus próprios amigos crentes não entendiam a sua inclinação pelo trabalho com as crianças e não se prontificavam em ajudá-la, nem admitiam que ela deixasse as outras atividades missionárias. Apesar de toda a oposição, o Senhor a ajudou, dando-lhe primeiramente a certeza de que o trabalho que vinha executando estava de acordo com a sua perfeita vontade. Deu-lhe ainda o poder para desvencilhar-se de tudo e cuidar somente das crianças. Quando mais velha, Amy Carmichael foi chamada de ama, quer dizer mãe, por sua família, que chegou a contar com mais de 1000 pessoas. De criança em criança, ela foi enchendo a casa. Muitos de nós já tivemos a experiência de ter uma criança doente, chorona em casa. Uma criança doente. Imaginemos uma casa repleta de crianças doentes chorando. Amy, sua fiel ajudante, Panamal, nunca podiam esperar dormir uma noite toda. E ainda mais, viviam debaixo de um calor insuportável.
O que elas deviam fazer? Entregar as crianças para o templo? Deixar serem levadas para uma vida pecaminosa? Mandá-las para as ruas? Nada, vamos trabalhar até cairmos de cansadas, mas não faremos isso, dizia Bonamal. Essa mulher era muito trabalhadora, tinha um cuidado especial com o dinheiro da casa, ela era muito econômica, andava muito para fazer as compras. Certa vez ela andou 40 quilômetros para comprar comida, porque lá vendia-se mais barato. Então, assim, ela ajudou muito Amy Carmichael na sua trajetória. Até amanhã.